Essa moça reclamou, dizendo que os homens estão fracos, não estão conseguindo dar conta dela, que deveriam malhar. Tem que melhorar. Na verdade, o homem não faz um exercício, né? Não prepara o fôlego, aí chega... Aí acabou. Tá malhando? Quem? Eu? Não, eu tô perguntando. Olha o cancelamento, hein? A gordofobia. Não! Eu vou ser cancelado. Ela pode ofender os homens, mas o humorista, dependendo do que ele dissesse, ele seria cancelado. Seria considerado gordofobia. E apesar de não ter sido respondido ali, nitidamente a gente vê que ela malha, não é? Porque ela está com tudo em cima. Os peitos em cima da barriga, a barriga em cima das coxas. Vamos à entrevista que a Nívia Stelma deu para o Rica Perrone, falando do Elano. Ela falando que ele não é homem, que ele foi um covarde com ela, porque depois de ter dado um bom trato nela, ele caiu fora sem avisar, não é? Apesar de que ele era casado na época que ela se envolveu com ele, e ela sabia que ele era casado, mas ele que não foi homem e ele que foi um covarde. Até hoje tem a história do Elano. Que história do Elano? Cara, a história do Elano, assim... Desculpa, eu sou muito imbecil com essas coisas, eu não sei mesmo. Que bom, o Elano é jogador de futebol, Sim, era pra tu saber, claro. né? Não. Mas que história do Elano? Porque o meu término com o Elano foi um término muito destrutivo pros dois. Foi uma história muito ruim, assim. Se tem uma coisa que eu me arrependo de ex, essas coisas, é a história com ele. Essa história é uma história que, assim, que eu não queria que tivesse existido. Não, se eu não quiser tocar no assunto, não tem problema. Não, porque não tem problema. Eu não me lembro da história. Não tem problema, porque isso é a maior curiosidade. Todas as entrevistas que eu dou poucas, inclusive só dou pra amigo. Muito obrigado. Todo mundo pergunta, como é que foi aquela época? Porque as pessoas voltam nesse passado horroroso, que hoje acabou quem voltou nessa história foi eu, né? Mas, gente, eu não sei nem o que é, eu tô curioso agora. Como você pergunta se tinha uma coisa ruim, eu falei, só tem essa, pra me lembrar assim, de ruim, foi só com ele mesmo. Que foi uma história muito mal contada, uma história... Bom, vamos lá, deixa eu te contar então do começo, né? Já que a gente tocou no assunto, vamos esclarecer. Eu tô curiosíssimo, porque eu não me lembro disso. 2010, Copa da África do Sul. Eu, uma amante de futebol, eu fui pra Copa, eu fui em várias Copas, fui na Alemanha. Eu gosto de futebol. Eu sou o contrário, né? Tem muita mulher que não liga, não sabe nada. Eu gosto de futebol. Eu sempre acompanho futebol. Futebol é uma coisa que eu adoro. Fui pra Copa e ele era o nome da Copa, né? Ele fez os gols. Muito bem. Ele foi o cara que ia ganhar a Copa pra gente naquela época, né? Muito bem na Copa. Tava muito bem. E aí ele torceu o tornozelo, alguma coisa aconteceu, que ele saiu e tal, deu ruim. E aí ele pegou meu telefone naquela época e entrou em contato comigo. Só que ele era casado. Ele era casado. E aí rolou uma tipo assim, taca a pedra na Geni. Ela tá se envolvendo com um homem casado. Só que assim, ele me procurou, ele chegou perto de mim, a gente começou a se conhecer. Ela não é uma pessoa legal, a família dele é uma pessoa legal, são pessoas legais, são pessoas humildes, bacanas. Só que ele não foi legal comigo. Isso foi midiático. Foi midiático, ele não foi Gente, legal eu devia comigo. estar tão focado na Copa que eu não prestei atenção nisso. Não. Ele foi covarde, assim, para usar uma palavra mais bonitinha. Porque ele não terminou a relação que eu tive com ele. A minha grande mágoa com o Elano é que não teve fim. Ele simplesmente sumiu da minha vida da noite pro dia, trocou o telefone, desapareceu e sumiu. Não botou um fim na relação. Então ele foi o que me motivou a escrever O Dedo Podre na época, por exemplo. Assim, tipo, que eu tive essa ideia. Porque foi muita coisa ruim que aconteceu na minha vida. Mas ele foi a cerejinha do bolo. No meio da Copa, isso? Eu nunca falei isso. Ele chegou a divorciar da esposa dele, que é atual hoje, que ele voltou pra ela. Voltou. Graças a Deus. Voltou pra família dele. Ele nunca devia ter saído mesmo. Ele chegou a se divorciar dela no papel. Ele se divorciou dela. Ela recebia pensão. Isso não é mentira, isso aconteceu. Ele pode tentar apagar, as pessoas podem tentar apagar, botar uma borracha em cima disso, mas não é porque voltou para a família feliz, Sagrada Família. Tudo bem. Só que não dá para não dizer que existiu isso daí. É uma coisa que eu também gostaria de apagar. Se eu pudesse pegar a minha história inteira da minha vida, de tudo, o único pedaço que eu apagaria seria esse. Eu não queria ter me envolvido com ele. É sempre assim, as pessoas fazem as cagadas e depois querem apagar, não é dizer que estão arrependidas. Mas dá a impressão de que ainda não terminou tudo dentro dela, né? Tá parecendo, sabe aquela história em que o cara dá um bom trato, a mulher trata ela igual uma cadelinha assim na cama, depois trata ela igual uma cachorrinha na vida, e a mulher apaixona? Até me lembrei de uma história em uma colega de trabalho uma vez contando que ela teve um relacionamento parecido, e no final ela suspirou, quase gemeu, falando, homem mau. Porque naquela época eu amei esse cara.
Eu gostei dele. Nossa, foi fulminante, porque foi rápido. Foi fulminante, foi rápido, foi enlouquecedor. Eu fiquei completamente apaixonada. E eu queria muito ele pra mim. Então eu esperei o divórcio, esperei as coisas acontecerem, nananá. Então em fevereiro, ele foi comigo de mão dada pra um camarote da Brahma. Se você entrar no Google, você vê. Tá lá. Ele me beijando no camarote. Quem vai com uma pessoa de mão dada no camarote da Brahma, sendo famoso com uma famosa, tá assumindo uma relação. Não tem como você escapar da notícia, e depois ele me acompanhou em capas de revistas, foi na Globo ver a novela que eu tava fazendo. Ele me namorou, cara. Ele me namorou. Ele pode tentar apagar isso da vida dele, mas houve um namoro. Gente, onde é que eu tava nessa época? Não sei, tava dormindo. E aí houve esse namoro e aí ele se arrependeu em algum momento, teve saudade da família dele, que ele tinha 2 filhas, agora acho que ele tem 3, que voltou pra ela e fez mais uma. E aí ele quis voltar pra ela, digno, honesto, tudo bem. Mas não precisava ter sumido da minha vida, desaparecido. Eu fiquei sem chão. Então ele é um cara bom. Eu imagino, porque o Orlando é um cara legal pra cacete. Ele é um cara bom. Então eu não tô aqui pra falar mal dele. Ele deve ter surtado também. Tipo eu assim, acho ele também deve ter acho que ele surtou, né? Porque ele queria voltar a todo custo. Sim. Só que aí eu fiquei como a PUTA da história. Eu não sou essa mulher. Não é essa mulher. Se envolveu com um homem casado, sabendo que ele era casado, mas ela é uma santinha, coitada. E depois reclamou porque ele sumiu, se envolveu com um homem casado e queria que ele tomasse todas as atitudes corretas na cabeça dela. Então, quando me tiraram dessa caixinha e o Brasil começou a achar que eu era uma Maria Chuteira, eu não pude admitir. Eu não sou essa. Eu queria que ele falasse comigo de qualquer jeito. Eu fiquei com tanto ódio dele, que aí vem a parte escrota, que eu fui escrota. Que eu comecei a ameaçar ele, vou botar umas fotos que eu tenho tu aqui, essas coisas que a gente manda, né, namoro e tal. Vou botar na internet, vou botar não sei o que. Aí ele ficou puto e me processou com medo de eu fazer isso. Mas sem falar comigo, sem ter terminado comigo, sem ter botado um ponto final na relação. Aí deu um escândalo, a gente foi parar no tribunal. Gente, eu não lembro de nada disso. A última vez que a gente se viu pessoalmente foi num tribunal. Que ele foi com a mulher dele. Eu estava solteira, acho que eu devia já estar namorando alguém, não lembro, porque eu sempre namorei muito. E eu fui sozinha, e foi quando ele olhou pra mim, olho no olho, e nunca terminou minha relação com ele. Nunca. Que coisa esquisita, gente. O Elano é um cara tão legal, né? Eu não conheço esse pessoal. Não, ele é legal, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que ele não teve coragem de olhar no meu olho. Ele foi covarde, eu só posso falar essa palavra, não tem outra. E que mágoa que parece que ela ainda sente, hein? Ela tá com uma aliança ali no dedo, Meu amigo, você foi casar com uma mulher que se envolveu com um homem casado? Tá bom, cada um faz sua escolha, né? Mas depois se acontecer alguma coisa ruim, olha só.